Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Smartness e hoje eu vou fazer uma aula aqui, nós vamos gravar uma aula falando um pouco aqui, né, comparando os criptoativos, né, e aqueles que buscam essa forma de investimento, né, separando essas pessoas em três grupos, né. Um a gente vai chamar dos tubarões, o outro a gente vai chamar das rêmoras e o terceiro a gente vai chamar das sardinhas, tá? Bom, quando a gente fala desse assunto, tá, pessoal? Muita gente, né, pode estar chegando agora. Muita gente está aí, né, pela primeira vez observando, né, esse exponencial crescimento, né, de todos os mercados financeiros, na verdade, estão, né, em alta. Eu estudo esse assunto, gente, desde 2003. Então, assim, já observei várias altas, várias baixas. Em 2005 eu comecei a dar meu curso aqui, né, de Direito e Mercado de Ações, e algumas telas aqui dos cursos, né, desse curso aí que a gente falava sobre, né, alguma introdução ao mercado de ações, como trabalhar com as ideias de saúde financeira. E nesses anos todos, né, observando o mercado de ações e tendo, né, aprendendo a lidar, né, com as regras que são não só as regras jurídicas, mas também as regras, né, de mercado, as regras, né, aquelas regras implícitas a esse trato, né, dessa renda variável, a gente vai entendendo que as altas e as baixas são um fluxo constante de qualquer mercado, né? E que o mais inteligente, então, é você sempre entrar no jogo na baixa e, se você for sair do jogo, sair na alta, né? Isso seria o mínimo esperado, né? Uma regra básica de consenso para quem quer operar nesse tipo de mercado, para quem quer ter a tecnologia, né? Saber lidar com isso para não ter perdas. Aí eu trago aqui para vocês, né, uma notícia que saiu agora essa semana no Financial Times, né, e, e a questão era essa, Bitcoin, bom demais para errar ou uma bolha pronta para estourar? Não é? Então aí a gente entra numa discussão que eu já fiz outros vídeos aí essa semana, né, anteriormente sobre o assunto, tratando se o Bitcoin é um esquema Ponzi, né, tratando do momento que nós estamos vivendo, né, do excesso ou de crescimento de valor, né, sem algum aporte real, sem algum aporte tecnológico que justifique esse aumento de valor, né, como se essa, né, função do Bitcoin, que hoje é uma função de reserva, né, financeira, similar ao euro, né, ela tivesse em si já algo substancial a ponto de os Bitcoins valerem mais que o ouro. Então essa é uma questão bem interessante, né, do nosso momento, mas que não permite que a gente saia das regras econômicas, né? Então é muito importante que a gente olhe, e aí a gente pode fazer algumas analogias para vocês refletirem, né? E aqui não é no sentido tanto de, né, se questionar, né, a tecnologia, mas assim de se avaliar se é o momento de você, né, aportar seus recursos nessa tecnologia, né? Ou se é o momento de esperar, né, até que você tenha uma uma situação melhor para aportar esses recursos, né? Assim como acontece no mercado de ações, né? Você tem as altas e baixas e você vai entrar na baixa, não vai entrar na alta. E lembrando que no mercado de ações você está comprando uma empresa, né? Uma empresa que você pode avaliar se ela é lucrativa, se ela traz resultados, qual é a proposta dela, qual é a posição dela no mercado, né? Qual é o histórico dela, quais são as perspectivas futuras. Então você tem algo real, né? Agora, quando você fala de criptomoedas, você está falando, né, de sistemas financeiros, né, que não necessariamente vão, né, ter uma prosperidade da maneira como a gente imagina que ela possa ter no futuro. Né? Se você tem um quadro de 9.000 criptomoedas, será que todos realmente vão ter, né, um espaço, vão se manter, vão ter liquidez, né, vão ter interesse, vão ter desenvolvimento tecnológico? Pois bem, aí eu trago algo aqui para se refletir, né, e nesta aula para que, né, você possa formar o seu livre convencimento e começar a operar nesses mercados, né, de renda variável, né, de maneira mais consciente.
Se a gente olhar nas regras da biologia, né, tudo que cresce ao infinito destrói o hospedeiro, né? Então, se você olhar um vírus, né, se você olhar um- uma doença, né, cancerígena, quando ela crescer ao infinito, ela vai destruir o hospedeiro, né? Então, se você acredita, né, que o céu é o limite para as criptomoedas, você tem que tomar cuidado porque você vai, né, cair nessa regra aqui. Você não vai conseguir escapar dela. Não existe nada que cresça infinito. Não existe justificativo, não existe fundamentação e não existe motivo para tanto, né, salvo especulação, salvo uma tentativa de, né, gananciosa, né, por parte dos mais desinformados e ou de outra maneira, né, técnica e perversa no ponto de estimular mercados por parte daqueles que sabem o que estão fazendo. Então aí você tem que se colocar, né, diante dessas situações. Não estou dizendo, tá? E aí um outro venho aqui com outra, né, outra publicação que saiu essa semana. Não estou dizendo, tá, que essa era digital, né, nós estamos caminhando, migrando, né, devido à nossa crise pandêmica para a área digital de uma maneira intensa. Eu não estou dizendo que não há um mundo de oportunidades digital formado, né, que as criptomoedas não são oportunidades, que todas as tecnologias que estão em desenvolvimento não são oportunidades. Mas aí nós estamos olhando para as tecnologias, né, e não para ganhos rápidos de acumulação de valor especulativo. Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é você acreditar na tecnologia e olhar para essa tecnologia e querer participar, né, e entender, estudar, investir nessa tecnologia para que você tenha resultados em longo prazo com ela. E a outra coisa é você estar aqui olhando no curto prazo, né, e somente se baseando em valor, né, momentâneo, né, de algo. Então, assim, nesta aula aqui, que é uma aula técnica, né, voltada para quem realmente está buscando fundamentos para atuar, buscando outros caminhos e outras oportunidades, né, isso que tem que ficar bem registrado aqui, a gente tem que fazer outras considerações e ter uma lógica um pouco mais, né, atualizada em relação a isso. E aí eu trago aqui outras questões que eu acho importante que a gente faça, né, uma leitura e faça também uma metáfora aqui, uma comparação, né, é que você vai sempre encontrar na natureza, né, poucos tubarões e muitas sardinhas, né, e geralmente, né, sardinhas servindo de alimento para tubarões. E entre esses dois, vamos dizer assim, grupos, né, um grupo reduzido de tubarões e um grupo grande de sardinhas, né, que parecem mais uma manada que vai para lá e vem para cá, né, é um cardume, mas a gente pode comparar isso também a uma manada, né, então esse cardume de sardinhas vai para lá, vai para cá, e, né, e corre todas juntas, né, uma não se separa da outra, então se todas virarem para a direita, né, se algumas virarem para a direita, as outras também vão virar para a direita, se algumas virarem para a esquerda, as outras vão virar para a esquerda, e aí, claro, a gente quando olha isso, né, tem que colocar um pouco de racionalidade e entender, poxa, será que eu estou sendo uma sardinha no meio do mercado de criptomoedas? Será que eu estou seguindo o fluxo das outras sardinhas? Né? E quando eu estou fazendo isso, eu estou me colocando, né, numa situação de vulnerabilidade, porque na hora que a coisa der errado, né, na hora que o tubarão estiver com fome, ele vai atacar aquele cardume e dali ele vai conseguir o alimento dele, né? As mais fracas serão devoradas. Tá, isso é uma lei da natureza e às vezes a gente até tem que entender isso, né? E reconhecer que a maior parte das pessoas, né, são sardinhas quando trabalham com investimentos e como, né, estão ali no fluxo, uma hora que quando forem devoradas, né, quando forem, né, saboreadas aí pelo tubarão, isso faz parte da vida, né, faz parte de uma lei da natureza econômica. Porque para ter ganho, né, a gente nesses casos sempre vai ter alguém que vai estar ali, né, cedendo o ganho. Agora,
o que me chama atenção, e aí, claro, né, já dizendo, pelo que a gente acabou de ver aqui, não é interessante que você seja uma sardinha, né? Então não recomendo que você seja uma sardinha, pelo contrário, recomendo que você faça outras opções e que você deixe, né, de seguir os cardumes. E é mais ou menos isso que a gente tenta fazer aqui, né? Eu não estou preocupado aqui em estimular você a investir em criptomoedas. Olha, vai subir, vai chegar a 100 mil, vai chegar a 1 milhão. Então, não, né? Não. Se você procurar na internet, você vai encontrar bastante gente fazendo isso. E não é isso que nos interessa aqui. Agora também, né? Se você fosse um tubarão, você não estaria aqui vendo esse vídeo. Você já estaria, né? Muito bem posicionado nesse mercado, muito bem, né? Com todos os seus investimentos já feitos na baixa, né? Esperando o momento aonde, né? Os tubarões vão fazer o seu devido jantar. Então, não, você também não é um tubarão, né? Então, senão você já estaria numa outra situação. E aí a gente, né, sobra pra gente, né? Se a gente quer ser uma sardinha, se a gente não é um tubarão, sobra pra gente ser a tal da rêmora, né? A rêmora são esses peixinhos, né, que seguem o tubarão, né, e não conseguem ser devorados por ele, porque ou estão, né, aderidas a ele aqui, né, elas têm tipo umas ventosas, elas ficam aderidas a ele, ou elas nadam, né, numa situação bem protegida aqui para não serem observadas pelo tubarão, né. Então elas ficam numa posição defensiva, né, em relação ao tubarão. Aqui a gente vê duas aderidas a ele, né, e aqui parece serem algumas rêmoras aqui, né, ou pequenos tubarões aqui que seguem ele, que também não ficam na linha de fogo dele, né? Ficam sempre aqui numa posição de defesa. Pois bem, por que eu queria trazer essa ideia, né? Porque talvez, né, o que sobe pra gente, né, e quando a gente não quer mais ser uma sardinha, né, e sofrer as consequências disso, é a gente começar a aprender com as rêmoras, né? Aprender o que elas fazem, né? Aprender a seguir os tubarões. Eu acho que isso que é o mais interessante. Vou minha tela aqui. E daí que eu chamo a atenção para vocês, né, da gente olhar os movimentos dos tubarões, né, e aqui eu coloco um tubarão que eu acho que, de um ponto de vista libertário, né, você ficar pagando pau para esses tipos de tubarões é uma coisa meio estranha, né, porque quando você olha um tubarão desse, ele não está muito preocupado com a sua liberdade não, ele está preocupado em dominar tudo e ele virar o Estado, né, o Estado sou eu, o poder econômico. Então é muito estranho você ver pessoas que se dizem libertárias e, né, pagando pau para tubarões. Eu acho meio esquisito isso, principalmente esse tipo de tubarão metacapitalista que quer se transformar no Estado, né? Economicamente no ter o poder do Estado. Então é uma coisa meio estranha essa, né? Mas, claro, coerência não é algo muito levado a sério no nosso país, né? Coerência é algo que precisa ainda até ser estudado o que é a palavra coerência, né? Porque ela não é muito bem explicada. E aí quando a gente olha, né, a gente percebe que o tubarão vendeu, né? Ele comprou, aliás, né, até que ponto esse tubarão não provocou essa alta atual, né? Ele comprou na baixa, né? E agora vendeu uma parte do que ele comprou, né? Realizou o lucro aí. E aí o tubarão diz ali, né? Olha, apesar da gente ter vendido, a gente pretende manter as moedas que sobraram por muito tempo. Né? Então ele comprou na baixa e ele vai agora o que ele sobrou ele pretende segurar, né? Por muito tempo, né? Claro, muito tempo é o que ele diz, né? Muito tempo pode ser 2 meses, né? Daqui a pouco, né? Entrar um monte de sardinha, ficar aquele preço suportável, né? Sustentável e aí ele vai lá e vende e fala que há muito tempo era isso. E claro, né? Então sempre pensando que aqui nós temos um clássico tubarão. Olha, é um tubarão que produz carros elétricos, coisas legais, novos tipos de espelhos, né? Mas é isso, faz parte, né? A enganação, a fantasia, né? Você ludibriar as pessoas, você prometer coisas maravilhosas, faz parte do encanto, da sedução dos tubarões, né? Isso não muda muito de tempo em tempo. Muda sim a possibilidade da tecnologia que se tem naquele determinado momento para se iludir,
né? Então é isso. Tubarões são sempre tubarões, né? É a única coisa que você não pode duvidar. E se você é libertário, você tem que começar a formar novas sinapses, né? Para não cair nessas bobagens aí de ficar puxando o saco achando que isso é livre mercado, né? Livre mercado com 5, 6 players dominando, não sei se isso é livre mercado, mas tá bom. E aí, né, para fechar esse vídeo, eu acho que, né, a lição que fica é essa, né? Tenha paciência e haja como a rêmora. Porque a janta é certa, né? Desde que não seja você a janta. Então, né, eu acho que a recomendação maior, quando a gente vai lidar nesse mercado de criptoativos, é que nesse momento você tenha paciência, né? Olhe pela vitrine, deixa rolar, né? Pode demorar um tempo, pode demorar algum, né, tempo até razoavelmente longo, né? Mas deixe rolar, observe, não é? Observe o que vai acontecer, né? Ah, mas eu vou perder a oportunidade. Não, você não vai perder a oportunidade, né? O preço já está caro demais, né? Tanto que já corrigiu aí, umas semanas atrás, ele já fez uma pequena correção. Então, não vai. Daqui para frente não vai ter esse pump. Se tiver uma mudança tecnológica, né? Sei lá, uma acentuada crise mundial por outros fatores novos, né? Por outros detalhes, você até pode pensar nisso. Mas a partir do momento que a economia real volte a funcionar, né, que o controle da pandemia ocorra, né, que as coisas voltem para os seus eixos, não tem mais, né, não vai mais por aí. Né, os bancos centrais vão voltar a controlar aí, né, a emissão do dinheiro, então perde o sentido. Né? E se você não acredita nisso, vai lá e verifica o fluxo, né? Pegue um gráfico lá das ações de tempos em tempos, pegue um gráfico do ouro também de tempos em tempos, se você quer algo mais, né, estável, e por aí você vai ter uma noção, né, mais clara do que a gente está falando. Então a aula de hoje é mais nesse sentido, é uma contextualização para você ter sinapses para lidar com isso, né? Então começar a criar essas sinapses, né? Começar a criar aí a ideia de que você pode ser uma rêmora, né? Você pode aproveitar os momentos certos, comprar na baixa, e se for vender, vender na alta, mas na alta nunca compra nada, né? Na alta você olha, você assiste, você aprende com a loucura, né? Você aprende com as sardinhas. Você olha e vê que você não deve ser uma sardinha, e você mira e vê o que os tubarões estão fazendo, né? E aguarda, né? Aguarda até quando a coisa baixar, a poeira sentar, e aí você, estudando por esse período todo, pensando né, nas utilidades da tecnologia, naquilo que realmente tem valor nessa tecnologia, né? Nas tecnologias todas aí das criptomoedas, dos criptoativos todos. Você decifrando esse mundo, né? Você vai poder tomar melhores decisões, né? E aproveitar uma baixa significativa realmente aí para você entrar no jogo quando os tubarões forem entrar de novo, né? Quando eles forem fazer novas compras. E aí você entra junto. Por enquanto você estuda, né? Essa é a grande dica. Por enquanto você aprende. Por enquanto você olha, né? E isso é a melhor coisa que a gente pode fazer neste momento, esperar, olhar, até, né, que os tubarões vendam tudo, né, comece, cai, ter aquela queda maravilhosa, e daí a gente, né, consiga ter uma opção melhor para participar nesse jogo, né. Essa é a nossa lição de hoje, sou o professor Martins, né. Quem tiver interesse em falar com a gente, só entrar em contato, a gente bate um papo. Isso aqui é uma atualização, tá, do meu curso antigo lá né, de introdução ao mercado de ações, que agora eu estou trazendo ele aqui para a parte das criptomoedas, mas que, né, está aqui acesso livre, gratuito, né, eu tenho pós-doutorado em Direito Econômico, e se isso serviu para você, te ajudou de alguma maneira, né, só dê uma curtida aí, né, dê uma contribuída aí pra gente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal,